Hoje recebemos um profissional que construiu uma trajetória de sucesso, com muito sacrifício, dedicação e, acima de tudo, amor pela profissão. Com décadas de experiência, nunca deixou de atualizar nem de acompanhar as constantes transformações da medicina veterinária. Uma postura que o tornou uma referência quando falamos em ética, compromisso e excelência. Sócio e responsável técnico da Asvet, uma das maiores clínicas veterinárias da capital, com a mais ampla equipe multidisciplinar de especialidades médicas, ele é uma liderança respeitada pelos colegas. Receba aqui hoje Dr. Everaldo Zacarias, CRMV 0472. Tem que ter o meu respeito, viu? Eu agradeço. Seja bem-vindos. Muito obrigado. Eu agradeço, o convite, em nome da Asvet, da Casa dos Criadores. Fico muito lisonjeado pela sua pessoa, pela pessoa que você é, pelo Obrigado. que você faz no mercado pet, faz essa movimentação não só com as clínicas, com os veterinários, como os pet shops. Então você faz uma movimentação muito interessante dentro do mercado. Obrigado, doutor Everaldo. Obrigado mesmo. E você faz parte também da nossa história aqui, tá? Da minha história como Daniel, como empresa, tá? De sempre estar me acolhendo bem, de estar participando dos eventos. A sua turma, eu falo uma família, cara. Que energia. E a gente vai falar sobre isso. Doutor, eu falo que você é um ícone aqui, né? Quando eu brinco aí do CRMV, do seu registro, e você tá mais do que nunca ativo mesmo, e altamente da equipe dependente ali de você como um capitão, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história, porque você passou por todas as fases, de décadas, da fase simples da veterinária, e cada degrauzinho ali subindo com os avanços da ciência médica, da evolução, da tecnologia. Então, conta um pouquinho para o público, porque às vezes o pessoal só vê o lado bom, o lado alto da montanha que você escalou. Mas conta um pouquinho como é que era lá embaixo e cada degrauzinho que você foi subindo. Vamos lá, Eu sou formado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco em 1991. Então, eu tenho 34 anos de formado. Então, nesses 34 anos, eu sempre trabalhei com clínica de pequenos animais. E aí eu comecei como todo mundo começa, Atendimento a domicílio. A gente tem, ainda o pet shop, mas o pet shop da gente era ali na Bento da Gama. Isso era qual ano, mais 91, ou menos? 1991. Então, era só um vãozinho ali na Bento da Gama, que já era de um pessoal que era cliente de meu pai em Recife, que era Jábila, que era contador. E aí eu estava me formando na Rural, meu pai perguntou, você quer ir para João Pessoa? Eu disse, eu vou ficar dependendo dele, lá em Recife. Não, porque tem Jábila, está querendo vender o pet shop. Você vai lá ver? Eu vim no sábado, olhei, vi o movimento da cidade, ele voltei, ele perguntou, e aí? Ele disse, dá para desenvolver um trabalho. Vim embora, ele fez o negócio, vim embora. E lá para cá, a gente vai conversando, Fiquei no pet shop, conversando com o cliente, E aí comecei a fazer atendimento a domicílio, terminar de me formar. De repente, aí eu comecei a fazer um consultório na parte de trás do pet shop, comecei a fazer atendimento, Dava orientação sobre medicação no balcão, E a gente vai crescendo. Chegou um tempo que um colega, eu estava já pensando em abrir uma clínica onde eu morava, que era no Expedicionário. Aí um colega meu, que inclusive é falecido, José Cestílio, que ele tinha uma clínica ali na Praça São Gonçalo, perto da Unimed, me chamou para fazer uma parceria, a gente começou a trabalhar junto, depois fui para o 13 de Maio para uma clínica maior, aí depois eu saí de lá, abri um pet shop em Bahia, na Avenida Liberdade, passei uns 4 anos lá, era muito corrido, aí eu voltei para a Torre, a gente tinha 2 pet shops, um em Bahia, outro na Torre, voltei para a Torre,
Aí comecei a alugar outra loja de lado, aí fiz um consultório, fiz um internamento, aí depois fiz uma sala de cirurgia, aí depois comprei um raio-x, aí depois comprei o ultrassom, aí depois comprei o laboratório, e aí a gente vai comprando as coisas de acordo com a necessidade e vai crescendo. Mas até eu chegar a esse ponto, teve uma época que eu pegava o hemograma aqui em João Pessoa e levava para Recife para fazer. Mas quando vinha o resultado, Já até já chegou. tinha ido, né? E aí tinha um cliente e amigo meu que tinha um laboratório humano, né? E ele começou, disse, não, eu fui conversar com ele, disse, não, eu faço para você os exames. E aí começou a fazer para mim, né? Eu acho que ele fez para mim uns 6 anos exames. Aí tinha clínica humana que fazia raio-x, né? Tem muita história de clínica humana que fazia raio-x num horário que não tinha movimento, né? Então, assim, foi muita coisa que a gente vai, né, tentando buscar uma melhor qualidade de atendimento de acordo com a situação, né? Então, aí depois eu fui montando o raio-x, comprei o ultrassom, eu montei a parte de laboratório, analisador hematológico, bioquímico, entendeu? E aí chegou um ponto que, quando eu fui ver, a gente já tinha umas 4 ou 5 lojas alugadas, né, num prédio, e o prédio era de esquina. Isso era que ano? Isso aí, quando a gente. Eu comecei em 91, mas Aham. aí Até essa. até 2000, a gente está em 2019, 18, a gente estava lá. Sim. Aí começou a ter problema de que quando chovia na esquina, enchia. Entendeu? E ninguém conseguia estacionar, cliente reclamando que não tinha estacionar, a gente não tinha para onde crescer. E Fernanda chegou para mim, minha irmã, e então a gente tem que procurar um lugar para ir. Tem que procurar sair daqui, porque vai terminar esse prédio caindo, porque a água já estava infiltrando. Até hoje ele não caiu, não, tá lá. Mas o medo era Aham. grande, né? Então, aí a gente começou a procurar e apareceu aquele prédio. A gente foi ver, que era o prédio do da Central da Construção, né, que era uma loja de material de construção, um prédio imenso. Aí a gente começou a olhar lá, rapaz, é muita coisa. É, mas é muita grande, mas dá para fazer tudo que a gente queria. Aí a gente, não, bora ver. Alugou, chamou um arquiteto, né, que foi Sérgio Lobato, que fez aquele projeto ali para a gente, da parte da clínica, que a gente construiu todinha. A parte do pet shop também teve a orientação. Eu fui fazer curso com o professor Gioso de gestão em São Paulo. A gente já fez muito curso, hoje a gente também faz parte tem assessoria de gestão pela Bracinove, que é daqui de João Pessoa, né? Então a gente foi, É, né? eu tô anotando aqui, doutor Everaldo, desse início aí, e a gente vai chegar nisso aí, a gente vai chegar nessa clínica que eu digo, uma clínica multidisciplinar, um hospital. Mas antes de chegar aí, eu queria te fazer algumas perguntas aí, dessa fase aí, mais de décadas atrás. A estrutura era o quê? Era um pet shop de ração que tinha, era no fundo, ou você já foi montando só já o consultório? Eu sei que você falou aí em domicílio. E essa parte dos diagnósticos para você fechar algum tipo ali das comorbidades. Naquela época, os, os tutores, né? Eles eram exigentes. As espécies que você atendia era mais de fazenda ou de casas maiores. Tinha hoje essa ligação que tem de uns 10 anos, 15, de 2000 para cá, dessa energia hoje que tem de ser um ente da família, ou naquela época era mesmo, um cachorro da fazenda, não era É, coisa tão domesticada assim. a gente pegou toda essa evolução, né? A gente atenderia, era um vão, né? Era como se fosse, antigamente era casa de ração, não era pet shop. Pet shop já Aham. vem a caixa de 20 anos para cá, 15 anos para cá.
Era a casa de ração, era um vão com balcão em L, com a parte de ração atrás, que eu fiz um consultório, entendeu? E às vezes atendia até no balcão, então teve toda essa evolução, né? Até chegar a um consultório, 2 consultórios, uma recepção, uma sala de cirurgia, um internamento. Então, tudo isso teve uma evolução, não é uma coisa, né, tão rápida, né? A gente atendia muito animal em casa, era muito mais em casa, que eu não trabalhava só com pequenos animais, não trabalhava com grande, porque para trabalhar com grande você tinha que se deslocar para a fazenda, para a granja, e você perdia muito tempo. Então, eu sempre trabalhei com pequenos animais a domicílio, em casa, no fundo do quintal, entendeu? Então, com o tempo, foi se evoluindo, o animal deixou de ser aquele animal de fundo de quintal para ser um animal dentro de casa. E aí vai se aumentando os laços, né, de afetividade, né? Hoje o animal, ele deixou de ser um animal só de dentro de casa e passou a ser um Aham. filho, né? O laço aumentou mais ainda, né? Então, a exigência do tutor também aumenta com isso, né? Então, nós como veterinários, nós e como agente de saúde, nós temos cada vez mais de estar mais não é presente, não é bem presente, mas estarmos mais atualizados sobre tudo que acontece na medicina veterinária, né? Hoje, com o advento da internet, as informações mudam Muito, muito, muito. né? Todos os Todos os setores. setores sofrem isso. E você tem que estar estudando, você tem que estar reciclando, você tem que ver o que tem novidade, você tem que ver o que é que você pode trazer para o mercado, qual a necessidade do mercado, se aquilo que o mercado necessita naquele momento, se cabe naquele momento, tá entendendo? Então, tudo isso tem que ser analisado, né? Gente, olha aí, ó, fica a dica. Eu anotei aqui, viu? Com décadas de experiência, nunca deixou de se atualizar e nem de acompanhar as transformações constantes da medicina veterinária. Quem estiver aí acompanhando qualquer profissão, entendeu? Nós temos que estar continuamente aperfeiçoando, aperfeiçoando. Um investimento ele tem que estar ali já, ó, na planilha, entendeu? No gasto, não é gasto, é Esse investimento, investimento. né? E hoje muito aqui um comentário em que, né, você se atualiza, e o conhecimento ninguém rouba, bem material você É a pode se única coisa perder. que ninguém tira de você, É, é seu é, conhecimento. e eu falo, doutor, que às vezes a pessoa para se atualizar, nossa, é R$ 1.000 numa imersão lá com um especialista e tal, muito caro, muito caro. Mas aí depois você vê na rede social, o colega tá num camarote do Gustavo Lima ali, num bico seco, tomando um preço aí desse valor, entendeu? Então às vezes fica até incoerente essa parte. Então, pega essas dicas de quem que sobressai no mercado, sabe? Cola nas pessoas, cola nos melhores, vê o que eles fazem de diferentes. Porque a atualização, isso aí mostra também a humildade. Quem se atualiza mostra orgulho, orgulho. E o tutor, ele vai atrás da pessoa humilde, da pessoa que está ali, pô, ele atualiza, pega ali, que escreve, que conversa, que apalpa, né? Essa parte hoje de comportamento do ente querido, da família, da importância, se atualiza também, não é só conhecimento técnico, é da parte da legislação, né? A legislação é muito importante nesse Tem que ponto, estar que a par de antigamente tudo isso. as coisas não tinham tanta legislação assim, né? É, E hoje tem que ter todos os processos vigentes, a parte de gestão, de liderança. Ah, mas eu não sou empresário, eu não tenho clínica, eu só presto serviço, mas você presta serviço, está aqui na sua testa, um CNPJ. Hoje todos, não estou dizendo só a parte de medicina veterinária, mas todos que prestam serviço têm que se vender, né? Ele tem ali o CPF, mas tem um CNPJ que ele precisa administrar isso daí.
Ele precisa administrar quanto ele está recebendo, saber precificar, saber quanto que ele vai investir, quanto que vai sobrar para os custos dele. Enfim, todos nós somos uma empresa. Então é importante dar atualização em si, em todas as esferas, né, doutor? A gente, como prestador de serviço, a gente está vendendo a imagem, né? A Né? nossa A imagem, nossa todo imagem, mundo isso está aqui vendendo. é exatamente, né, o que você está vendendo é sua imagem, né? Então você tem que saber também vender sua imagem, tem que ser um bom vendedor, É. né? E aquela coisa, às vezes a gente, mas o tutor, ele chega num carro importado e não quer pagar a consulta lá de R$ 150, não quer pagar um exame, ou paga meio, alguns, né, pagam meio assim, chateado, e um veterinário com um colega comenta isso com outro, mas depois ele mesmo tá falando de coisas da parte de investimento, da parte de atualização, né? Que, poxa, quanto mais você se atualizar, mais confiança, mais credibilidade, mais capacitação, confiança você passa por tutor. E ali o que? Vai aumentar a clientela. Você tem que saber o que é que você está vendendo, né? Até quando você vai vender um exame, você tem que saber explicar por que é que você está vendendo aquele exame. O exame É, seria uma mercadoria, mas é, você tem que explicar aquilo, você tem que convencer a ele tipo, a importância daquilo que você está solicitando, exatamente. né? E para chegar nessa fase agora, né? Nessa fase aí de 7 anos para cá, da Asvert, eu acompanhei o início, que foi a base de muito sacrifício, e todo mundo, e aí, vai abrir, e tem toda a parte burocrática que tem que passar, e eu sei que você veio com essa inovação de fora, com ideias, com conceitos da parte aí de São Paulo, das capitais lá do Sudeste, que vem de fora também, né? De lá, vem com arquiteto, de referência, conceituado, e montou uma coisa que eu já te falei isso nos bastidores, que é, aumentou, elevou o patamar de João Pessoa, na Paraíba, com o novo conceito do hospital e da sua clínica, né? Hoje tem alguns outros muito bons, mas você foi o primeiro. E quando vem uma pessoa de fora, vem uma pessoa que não é de fora daqui, faz uma coisa diferente, se não, você puxa todo mundo Puxou o ali, nível, né? você aumentou o nível, Puxa o aumentou, nível, mas é, assim, puxa o nível, mas é importante para a medicina veterinária, né? Você tem uma prestação de serviço de melhor qualidade, né? O pessoal começa a zelar mais pelo que se faz, né? Então, você tem mais exames, você procura investir em colegas, né, que sejam especialistas. A gente trouxe especialistas, a gente incentivou a próprios colegas dentro da equipe a fazer especialização, entendeu? aham. Então, hoje a gente tem pessoas que já são formados e pessoas que estão se formando e agregando mais serviço à equipe e estimulando a própria equipe a crescer. Deixa eu até, assim, uma coisa tá aqui na minha pauta. Eu visito ali vocês e tem a parte de varejo, a parte de produtos ali que parece mesmo um shopping, tem de tudo, as prateleiras, muito fácil, ó, muito organizado de pegar as coisas ali. Um pessoal também ali da área de vendas que eu encontro eles nos cursos de vendas, né? A Fernanda, sua sócia, sua irmã, muito empreendedora também nessa área da parte aí de produto, de varejo, e você na parte dos serviços médicos. E do lado ali, segregado, a divisão da clínica e do hospital. E quando eu vou ali, se você puder explicar os processos bem resumidamente, porque ali você tem uma equipe multidisciplinar. Hoje, você tem quantos colaboradores no Se, total, se juntando com unir. o Bessa? Ainda tem o Bessa, né? Ainda tem Ainda outra. tem o Gente, a Bessa. gente não falou ainda. Ainda tem o Ainda tem Bessa. uma outra, né? Ali é clínica, é consultório e É a só um parte consultório e a parte do pet shop, né? Aí a gente não expandiu ainda para aquele lado, não. Mas tem pretensão de expandir, né? Aí, se juntar os dois, vai dar na faixa de uns 60 funcionários, 60 colaboradores, colaboradores. pessoal.
60. É muita Gerando riqueza aí. responsabilidade. É É responsabilidade. muita família, viu? É. É muito legal, muito bacana, sabe? E no seu setor ali das VERT, da parte da equipe médica, com os atendentes, com os técnicos, com a parte médica, são quantos veterinários ali, quantos plantonistas, Na faixa de intensivistas, 35. 35. E quantos veterinários? Veterinário deve de 13 a 15, se eu não me engano. 13 a 15 veterinários. Gente, é uma responsabilidade muito grande, são muitas famílias envolvidas pelo um prol comum, né? Que é o bem-estar do pet, é poder melhorar as condições, né, dos nossos pequenos. E você vê o peso aqui do meu segundo episódio, que obrigado, Everaldo, mesmo, Eu que tá? agradeço. De estar aqui comigo. De acreditar, tá? Isso aqui é o Pet Vet Play, é um podcast com um conceito novo para falar de empreendedores, de inspirações, para falar de curiosidades, e vamos aqui mudar um pouquinho o papo, né? Porque aqui também tem muitos tutores, muitos simpatizantes do ramo pet. Eu falei, gente, tem algumas perguntas para fazer para o doutor Everaldo, e eu respiro, apesar de ser farmacêutico, eu respiro a área veterinária. E ali eu atendo muitos clientes, muitos pacientes, corro nas clínicas e vejo também, participo de grupos, de eventos de pets e muitas perguntas. E às vezes eu recebo até, às vezes, um dia de veterinário, eu recebo mais parabéns achando que eu sou veterinário, mas eu sou farmacêutico. E me perguntam as coisas, eu falei, eu não sei, eu sei produzir medicamento. Agora, para que serve? Se tá coçando, isso aí não é comigo, tá? E algumas curiosidades, eu tava correndo hoje na praia cedo, umas 5 e pouca da manhã ali na orla, e eu falei, gente, o que eu vou perguntar para o doutor Everaldo? Aí eu tava voltando para casa, tá umas pracinhas, e tava ali o Júlio, um abraço para você, Júlio, com o Zorg, que é um dog alemão, né? Uma raça enorme, chama atenção. E eu falei, Júlio, tá aí uma pessoa que vai fazer uma pergunta para doutor Everaldo. Então, assim, em vez de eu perguntar, eu acho que vai ficar uma coisa até mais natural, uma coisa mais enganjada, eu deixar mesmo um paciente fazer a pergunta para você. Eu achei bem pertinente a pergunta dele, doutor Everaldo. Pode abrir aí pra gente, por gentileza. Olá, doutor Everaldo. Eu queria lhe fazer uma pergunta, considerando a sua longa estrada nesse mercado veterinário. A gente sabe que o Brasil tem uma das maiores populações de cães e gatos do mundo, né? A gente tem mais cães e gatos nos domicílios do que crianças e adolescentes até 14 anos. E é perceptível que ao longo do tempo, raças de porte grande como o filé brasileiro e porte gigante como o dog alemão tem se tornado cada vez mais raro. E aí acontece que a gente tem algumas dificuldades enquanto dono de cão de porte grande e gigante, desde a compra de um brinquedo para um filhote de dog alemão, até mesmo para uma ração de porte gigante, idoso, passando aí por espaços em consultórios, como também a questão de medicamento. Tem medicamento de uso tópico que não dá para usar no dog alemão porque é limitado. Enfim, uma série de dificuldades que a gente tem enquanto dono de cachorro, de esporte. Eu queria saber como é que o senhor lida com esse fato, né, para conseguir atender adequadamente essa demanda. Quanto a essa questão de animais de grande porte, infelizmente a gente está sofrendo, né, a gente não, os criadores de grande porte, não a gente de certa forma, né, há uma tendência de criar animais de pequeno porte porque as pessoas estão saindo de casa para apartamento e o espaço é menor, né? Então, se você prestar atenção, os gatos foram que mais se adaptaram ao apartamento, porque o espaço é menor, né? Então, quem cresce mais? Os animais de porte pequeno, gatos, York, Maltês, Shih Tzu, né? Então, se você notar, os cães de grande porte estão diminuindo, né? Como ele cria dog alemão, quase que você não encontra dog alemão, né? Fila, quase que você não encontra. Doberman, quase que você não encontra. Pastor alemão ainda tem um grupo do pastor alemão que mantém a raça, como os Golden Retriever, né? Tem um pessoal que
tem grupo que mantém a raça. Labradores. Né? Labradores. Então, mantém de certa forma. Né? Lá nós temos um espaço grande para atendimento, né? Temos um espaço maior para internamento. Né? E muitas vezes o cliente não consegue trazer o animal para a clínica e a gente vai até a residência também fazer. É importante isso daí. Tá entendendo? É um diferencial enorme. A gente também presta esse serviço. Porque quando ele fez essa pergunta, eu falei, é mesmo. Eu já escutei, às vezes, pessoas de porte grande, às vezes nem tão porte grande, mas as clínicas também pequenas, pet shoppings pequenos, para banho e tosa, para tudo, né? Os espaços, como você disse, a verticalização, apartamentos menores, famílias menores, então, não é extinção, mas são grupos... Adequação. E tem que ter espaço mesmo. Tem clínicas, as VERT, de locomoção, de banho e tosa, de cirurgia, de marca, de balança. Não tem. Como é que você vai botar uma balança, às vezes, num dog alemão dentro de uma balança, para você também poder suspender na mesa, né? Então, tá aí quem tem pet shopping, quem tá para abrir. É um diferencial, viu? É um nicho de mercado, né? É um nicho e as coisas todas estão segmentando, né? De felinos, daqui a pouco de espécies, de pug, que tem umas comorbidades diferentes, isso também gera mais... Gente, tem muito assunto para muitos podcasts. Muito. Tem muita coisa aí para poder ser explorado e ser divulgado. Esse é o segundo episódio, e eu quero pedir até às vezes desculpa pelo som passando e tal, que foi uma coisa bem natural, então eu não tava com microfone, nada disso daí, foi bem improvisado. Uma outra pergunta que eu ia fazer assim, hoje essa parte de geriatria, doutor, o tutor, ele já tá tendo, né, o seu pet. E já desde filhote, já tem aquele amor incondicional como um bebê, já pensando assim, nossa mãe, daqui a tantos anos eu não vou ter mais ele comigo, sabe? E às vezes está criando, eu por exemplo, eu tive o Golden, a Jade, logo que o meu filho nasceu, que, né, você estuda, é uma espécie bem mimimi, bem dócil para criança, então assim, você vai acompanhando todas as fases, e quando completou 10 anos, começou a vir tumor, a vir parte de renal, então enfim, deu 10 anos e a bichinha partiu. E muita gente, né, poxa, pensando, cara, se eu puder aumentar a expectativa de vida do pet, mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, que dicas você daria para os tutores que estão, mas assim, uma coisa bem, porque isso também gera um outro podcast, essa parte de humanização, de dor, de emoção, de sentimento. E também, aproveitando depois, eu vou te perguntar quais são os seus clientes, ou seus pacientes, vamos dizer assim, vivos, que você atende, desde os mais, né, que estão ali, os velhinhos, ou aquele que já faleceu, mas que você, meu Deus do céu... Como pode ter conseguido, né? Logicamente, não vou dizer que é o médico, mas é a família, é o amor, eu acho que esse é o maior remédio, enfim, o convívio. Me diz aí algumas dicas que você pode passar para essa expectativa de vida, bem geral, depois vocês vão lá, vem uma consulta, agenda com ele lá, ou com a parte multidisciplinar dele, com os nutrólogos, com a parte ali toda... para ter mais dicas aí, mais algumas... Uma coisa que eu vejo assim, é uma dica bem simples, medicina preventiva. Eu acho que para você ter um animal cada vez mais longevo, né, você tem que fazer o acompanhamento dele desde o primeiro ano de vida. E fazer uma programação, né, de acordo com a etapa da vida, dos exames que você necessita fazer dele, para que quando consiga fazer um diagnóstico precoce de qualquer patologia. É muito mais fácil você resolver ou tentar solucionar ou melhorar a condição do paciente quando você descobre logo do que você apagar fogo.
Só descobrir lá na frente, quando já está morrendo e que você não tinha muita condição não tem como reverter. Tá entendendo? Certo. Então, a prevenção, tanto na medicina humana como na medicina veterinária, é muito importante. Tá entendendo? E aí isso aí passa pelos tutores, né? Tem tutor que chega lá exigindo que nós façamos todos os exames do animal e tem tutores que reclamam até de um hemograma que se faz. Tá entendendo? Então, depende da consciência de cada um, mas cabe a nós, médico veterinário, né, vender a medicina preventiva. Tá entendendo? Cabe o quê? Vacinação, vermifugação, orientação de alimentação, orientação de hidratação, orientação de exames periódicos, né? Então, a parte de imagem é a parte que eu vejo que mais cresce na medicina veterinária. Tá entendendo? Então, por que imagem? Porque é onde você detecta as doenças precoces, né? As lesões a nível que você vê em imagem, elas aparecem primeiro do que nos exames bioquímicos. Tá entendendo? Então, quando você vê uma má formação de um rim, que às vezes não tem nem alteração da ureia e da creatinina, que são marcadores, né? Você pode começar a intervir antes. Eu anotei aqui, ó. Eu anotei aqui, prevenção não é gasto, é um É um investimento investimento. em tempo de vida. Então, hoje você vê os animais chegando a 18 anos, 20 anos, 25 anos. Eu tenho um paciente que é de uma professora da universidade, que é um Shih Tzu, né? Que ele é cardiopata, ele tem hipotireoidismo, ele tem alergia alimentar, né? Ele tem alimentar a nível intestinal, a nível cutâneo, Doenças crônicas, doenças mas tá crônicas bem e estabilizado. que de vez em quando chega lá com a diarreia, a gente melhora, né? Aí dá edema pulmonar, melhora e a gente vai ajudando, porque aquele animal, aquele paciente, né, é um ente da família, só é ela e ele. Ela já chegou para mim dizer, se ele morrer, eu vou entrar em depressão, eu vou sentir muito. Imagina a responsabilidade que a gente tem com essa pessoa. Não só com ela, mas com outros. Chegam muitas pessoas que ganham um animal porque tem um processo depressivo, né? E depende daquele animal para estar bem psicologicamente, emocionalmente. Então, muita não é só a responsabilidade. responsabilidade com o animal, não é só o animal, é o animal e o tutor. Eu vivia dizendo e vivo dizendo que numa clínica deve ter uma equipe multidisciplinar. É um veterinário, um assistente social, um psicólogo. Tá entendendo? A tendência vai ser essa, hein? A tendência vai ser essa, porque os veterinários estão adoecendo. A pressão é grande. Tá entendendo? Isso é forte. É indireto, mas existe uma pressão, porque a responsabilidade perante o paciente e perante o tutor é grande e ela é cobrada, Muito. certo? Não, às vezes não diretamente, mas indiretamente ela é cobrada. Tá entendendo? Então, por isso é que está tendo tanto problema de burnout. E assim, tem aquele mito, né, que falam que eu vou fazer veterinária porque eu prefiro lidar com bichos do que com pessoas. Você vai. É com pessoas. É com Ele não pessoas. vem com cartão para pagar a conta. Entendeu? Tá Quem entendendo? vai dar o medicamento? Por mais que ele Quem vai- expresse sentimento, ele não vai dizer o que está totalmente o que é que está acontecendo. O tutor é que vai ter que relatar. A gente pesquisa Vocês no têm que ser um animal. psicólogo, Né? é. A gente pesquisa no animal, a gente vai atrás dos sinais, dos sintomas. Mas o tutor é que vai também ajudar a dar o direcionamento. Não tem para onde. Aqui eu vou até contar um caso que teve uma vez lá na farmácia que, meu Deus do céu, eu tive que ir no veterinário porque esse cachorro fica latindo à noite, ele fica mordendo, acabando com o meu sofá, mijando na sala, papapá, ele não para de latir, não sei o quê. E a mulher falando alto, assim, logicamente, né, a gente tem que respeitar, Sim. mas o pet, ele é um reflexo do dono, né? Ele é um reflexo do dono. Então, na verdade, quando eu estava olhando ali, às vezes é mesmo a psicologia que eu estou dizendo,
porque a dona não estava bem. Eu não sei se está com problemas de preocupações pessoais ou Sim, financeiros, em que ela está gritando e ela tá e todo aquele processo mental passa para ele o absorve. pet, Ele absorve. entendeu? É muito comum a gente ver animais em casa, em família, né? Que são muito agitadas. Ele absorve o mesmo comportamento, fica agitado do mesmo jeito. Eles É, são e, reflexos. é, e doutor, o papo tá muito bom aqui, muito bom. Acho que com certeza você vai ser chamado aqui, a Fernanda. Eu quero chamar a sua equipe, que é muito boa. Você monta uma seleção, você consegue ali entreter, é uma energia muito boa no processo. E a gente falando dessa parte de burnout, de cobranças. E vem hoje muitas faculdades, muitos veterinários no mercado. A concorrência ela tá para todo mundo, tá, pessoal? Não é só, muitos farmacêuticos, muitos médicos humanos, Toda muitos a área, né? engenheiros, Está muitos, sofrendo. todo mundo, mas os bons se destacam. Sempre vão ter os bons, vão ter aqueles que você vai conseguir ali filtrar, sabe? E essa turma nova, muito pessoal ansioso, né? Vindo também de época de pandemia e tudo mais. É, eu participo também das faculdades, são celeiros para gente também, como prescritores e tudo mais. E eu queria finalizar com você aqui um vídeo de uma acadêmica que está se formando, que ela veio, Daniel, cara, o que que você me fala? Quem que você pode me orientar? Que eu acho bom, porque assim, você que está se formando, aqueles veterinários, você tem que ter referência na sua profissão. É, quem está se formando para arquiteto tem a referência naqueles arquitetos que ela escutou o professor, que ela segue podcast, que ela segue na rede Instagram, ou que vê que as casas, que enfim, qualquer profissional, a faculdade que você está fazendo espelham nos melhores daquelas especialidades que você quer. E muitos espelham em você, doutor Everaldo. E se não espelham em você, você é aquela pessoa que, cara, que deu certo, que tem sucesso, que muitas coisas trupicou, muitas coisas errou, grande parte acertou, o que errou você levantou, melhorou. E essas pessoas que estão se formando, tem aqui a Adriele, ela fez uma pergunta também aqui, que eu acho que é bem Olá, doutor. pertinente. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Adriele Bezerra Vitorino. Eu sou acadêmica no curso de Medicina Veterinária. Estou no 9º período, no último ano dessa etapa, dessa jornada maravilhosa. Eu queria saber um conselho do senhor, como médico veterinário de muitos anos de experiência, o que eu deveria fazer agora, nesse último ano, que eu estou ansiosa e com medo dessa nova etapa que está prestes a acontecer. Se eu deveria partir para um concurso ou partir já para uma especialidade que eu me identifico, ou estudar mais, clínica mais. Queria saber do senhor, um conselho que você gostaria de ter recebido quando era apenas um acadêmico. Bom, eu sempre gostei de clinicar, né? Eu gosto de botar a mão na massa. Se me perguntar, você quer dar aula? Eu digo não, só se for aula prática, certo? E assim, eu falo para os estagiários que aproveitem a época da universidade, que é a época que você tem para estagiar. Estagie, estagie, estagie. Por quê? Porque quando você sair da universidade, a sociedade vai lhe cobrar, porque você é um profissional. Tá entendendo? E para quem está saindo da universidade, que vai fazer clínica ou vai fazer entrar em alguma área, né? Então, quem vai fazer clínica que vai partir para a especialidade, primeiro, faça uns 2 anos de clínica, para depois descobrir para onde você vai para a especialização. Eu acho que você tem que ter uma visão. Se você vai para a área de clínica de pequenos animais, você vai para a equino, você vai para bovino, né? Antes de ser um especialista em determinada área, você tem que ser clínico. Você tem que entender que o animal, o ser humano, entender dele por um todo, que ele não é só um olho, que ele não é só um coração, que ele não é só só são rins, entendeu? Então, a coisa funciona como um todo e não como
estruturas separadas. Eu anotei aqui, ó. Construa uma base sólida antes de buscar um crescimento rápido. Sabe? Exatamente. Então, subindo um tijolinho, uma humildade, cola naquelas pessoas que você tem referência. Sabe? É difícil, né? Como você disse aí, cada um tem o seu propósito. A medicina veterinária, são vários leques, né? Que você pode ir para a área Muita de coisa. exame, A pra área medicina de veterinária é cirurgia, muito pra área de- ampla. Tem muita coisa para Muita você coisa. dentro da veterinária para fazer. E às vezes a gente sai pensando que tem aptidão para uma coisa, quando chega na outra coisa, vem de dentro da gente que leva para um outro caminho, né? Que é que Deus você que se faz. identificou. Poxa vida, Né? como isso aqui eu E se nunca... você estivesse estagiando nos vários setores, enquanto você era aluno, você sairia melhor direcionado, né? Aí tem as universidades obrigam, né? No período de férias, você fazer estágio. Tem algumas universidades que você é obrigado a fazer. E acho que isso aí é importante para seu crescimento. E tem que ser aproveitado. Gente, tem muito assunto para conversar aqui. Muita Senão coisa mesmo. vamos extrapolar aqui a hora. Doutor Everaldo, as palavras finais aí para dizer, vai estar passando aqui no link o Instagram da empresa, para te procurar, se precisar marcar a consulta, o que? Precisa agendar, ou já pode chegar lá com o seu pet. Tem muitos produtos que vocês trabalham que são diferenciados, que não vão encontrar talvez em alguns lugares. Dá sua última palavra aí. A E gente, muito grato. As Vet Casas Criadores é na Torre, né? Tem a parte de clínica, a parte de pet shop, né? Nós temos um leque de produtos lá, tanto na área de medicamento, como na área de ração, como na área de acessórios. É uma coisa bem diferenciada e bem surtida. Na parte de clínica, nós temos a parte de especialidades, nós temos a parte de imagem, a parte de cirurgia, e eu falo muito que meu símbolo vai mudar, vai ser um catavento, porque eu sou sempre em movimento e sempre procurando coisas novas, e a gente está sempre procurando colocar coisas novas. Então, quem precisar, né, do nosso serviço, nós estamos lá na Torre, na Avenida na Barão de Mamanguape, já ia dizer o endereço antigo, número 150, na Torre. Gente, muito obrigado por compartilhar a sua Eu que experiência. agradeço, Muito né, a obrigado oportunidade. mesmo por estar aqui no nosso segundo episódio. E para você que acompanha, valorize a prevenção. Valorize o profissional médico veterinário. E estamos aqui para movimentar o mercado. E se você tiver pontos, conteúdos que tragam mais interesses e engajamento para todo, não é só a capital, para todo o estado, mas para todo o Brasil, pode vir no Pet Play, que a conversa aqui é real. Vive o mercado de verdade. E obrigado, pessoal.